professores, bom dia! Agora nós vamos para a nossa aula de História. Vamos hoje finalizar as nossas páginas, a nossa revisão do conteúdo de História. A gente já aprendeu tudo e agora a gente só vai estar revisando com as atividades do livro. Vamos lá? Próxima página. Vamos iniciar na página 297, ok? Leia um texto que trata da condição dos escravos no Brasil. O fato é que para o proprietário, os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos. Propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo e principalmente de puni-lo até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Marque um X na frase que apresenta informações corretas. Os senhores de escravizados jamais puniam os seus escravizados. Os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. E aí, a primeira opção ou a segunda opção, que é a afirmação correta? A segunda opção, Eles consideravam as pessoas escravizadas mais sua propriedade do que como próprios seres humanos, como diz aqui no texto. Letra B. Que direitos os senhores dos escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Aqui está escrito, tinham direitos, propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo, até libertá-lo, principalmente puni-lo até a morte. Então, vocês vão escrever, tá bom? Isso aqui. Vamos lá? Tinha direito, eram propriedades, Eram suas propriedades. Tinham direito de vendê-los. Tá tudo escrito aqui, hein, gente? Trocá-los, libertá-los e puni-los, e principalmente, puni-los até a morte. Letra C. Qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores dos escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? Essa daí é uma questão pessoal. Você vai expressar a sua opinião crítica sobre esse assunto. E aí? É legal esse regime de escravização? Vocês acham justo a forma que esses escravos eles eram tratados naquela época? Então, vocês vão escrever aqui, tá bom? Tentem ocupar essas linhas, porque é uma resposta que nos dá a oportunidade aí de passar bastante a nossa opinião, tá bom? Vamos para a próxima página? Vamos lá, na página 300, a atividade. Sobre a sociedade formada em torno dos engenhos de açúcar, pinte os quadrinhos a seguir de acordo com a legenda. Aí temos a cor verde e a cor vermelha. Verde para frases corretas e vermelhas para as frases incorretas. Vamos lá. Os senhores de engenho tinham grande poder na sociedade açucareira. Certo ou errado? Certo. Então, pinta aí o quadradinho de verde. A maior parte dos trabalhadores livres era muito pobre. Verde ou vermelho? É uma afirmativa verdadeira ou uma afirmativa falsa? Uma afirmativa verdadeira. Então, pinta aí o quadradinho de verde. Agora a última.
último, as mulheres tinham grande liberdade na sociedade açucareira. É uma informação correta ou errada? É uma informação errada. Pinta aí de vermelho. Ok? Agora aqui embaixo. Escreva em seu caderno, reescreva a frase com as informações incorretas corrigindo-a. Bom, dá pra gente escrever aqui do lado, tá bom? Já que ninguém tá com o caderno aí. Então vamos lá. As mulheres tinham pouca liberdade. Tinham pouca liberdade na sociedade açucareira. Ponto. Número 2. Cite 3 formas de resistência contra a escravidão no Brasil colônia. Vamos lá. Vocês têm várias outras, hein, gente? Pode ser as fugas, né? As fugas. O que mais? Os prejuízos causados por sabotagem, né? Os escravos cansados de sofrer e tudo mais, eles sabotavam, às vezes, alguns dos seus donos, né? Dos seus senhores. Os prejuízos causados por sabotagem. E a preservação, né, das tradições dos escravos, né, dos negros. A preservação das tradições africanas. Muito bem. Número 3. Complete as frases com as palavras abaixo. Resistência, cultura e quilombos. Letra A. Os, resistência, os, cultura ou os quilombos? Os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos que passavam a viver em liberdade. Letra B. Em todo o período escravista no Brasil, houve cultura ou houve resistência? Houve resistência. Resistência. Por parte dos escravizados contra a escravidão. Letra C. Os escravizados procuravam manter costumes e tradições de origem africana, preservando assim parte da sua cultura. Muito bem. Vamos então lá para a nossa próxima página? Vamos lá, na página 302, atividades. O pintor holandês Albert Eickhout produziu diversos retratos de indígenas, africanos e mestiços quando esteve no Brasil. Observe uma de suas pinturas, essa daqui do lado. De que maneira o indígena está vestido? Ele está vestido apenas com o quê? Uma espécie de saiote, né? Feito de tecido. Então, está vestido com um saiote, né? Como um saiote. Uma saia, né? Uma tanga. Um saiote de tecido. Antes da colonização aí, os índios, eles andavam dessa forma? Não, né? Eles andavam totalmente nus. Letra B. Marque um X na alternativa que apresenta os objetos carregados pelo indígena que pertence à sua cultura original. Eles carregavam lança, arco e flecha ou faca de metal? Arco e flecha. Letra
você, o indígena representado teve contato com a cultura europeia? Sim. De que maneira você acha isso? Pelo fato que dele estar usando tecido, né? Pelo fato dele usar uma peça, né? Usar peça de tecido. No máximo aí, quando eles queriam se cobrir, eles usavam o quê? Mato, né? Plantas, folhagens para se cobrirem aí. Faziam de palha, né? Suas roupas para se cobrirem em dias de eventos, né? Em dias de que eles tinham aí alguns rituais, então eles colocavam essas roupas, né? Feitas de palha, de folhas, para se cobrirem para os rituais. Mas o costume mesmo era os indígenas andarem nus. Número 2. Qual era o objetivo dos holandeses ao dominar os territórios no Brasil? Eles tinham o objetivo de dominar o Brasil para quê? Para dominar o comércio de açúcar. Eles tinham o objetivo de dominar o comércio de açúcar e ampliar os seus lucros. Ok? Vamos lá para a nossa próxima página? Vamos lá, na página 305, mais atividades. O número 1, vocês vão completar adequadamente o texto com as palavras que estão aqui em destaque. Vamos lá? O desenvolvimento da agricultura deu início ao processo de sedentarização. Gerando o aumento populacional das aldeias. Por sua vez, o crescimento das aldeias originou as primeiras cidades e a formação dos primeiros estados. Estados aí com letra maiúscula, ok? Ponto final. Observe as ilustrações. Temos aqui, duas imagens. Letra A. Identifique as imagens com o título adequado. Letra A. Griot africano tocando um instrumento musical. E letra B. Indígena com adornos e pinturas corporais típicas. Bom, tá bem fácil, né, gente? Aqui o primeiro é um indígena com adornos e pinturas corporais típicas. E aqui o segundo é um griot africano tocando um instrumento musical. Ok? A letra B não precisa porque é para escrever um texto no caderno e a gente está sem caderno, tá bom? Então vamos para a nossa próxima página. Agora, na nossa última página, número 3. Enumere os acontecimentos de acordo com a ordem que ocorreram. Vamos lá. Realização do escambo em que indígenas trabalhavam na extração do pau-brasil em troca de produtos europeus. A outra é estabelecimento do governo geral e fundação da cidade de Salvador como sede da administração colonial. E, por último, criação do sistema de capitanias hereditárias para organizar a colonização do território brasileiro. O que aconteceu primeiro aqui? Número 1. Foi a realização do escambo com os indígenas, não é verdade? E depois, o que foi feito aí? Foi o estabelecimento do governo geral ou a criação do sistema de capitanias? A criação do sistema de capitanias, número 2. E, por último, o estabelecimento do governo geral e da fundação da cidade de Salvador, né? Que é o número 3. Então, aqui a nossa ordem vai ficar 1, 3, 2.
2. Número 4. Ligue os conceitos às suas respectivas descrições. Vamos lá. Engenho, quilombo e missão jesuítica. Aqui do outro lado, nos quadrinhos alaranjados, nós temos os significados, né? Que é a comunidade de pessoas que viviam em liberdade após fugir do cativeiro, o aldeamento em que os religiosos ensinavam a fé católica para os indígenas e a propriedade rural onde ocorria a produção do açúcar. Vamos lá, engenho. Primeira, segunda ou terceira definição? Terceira definição, propriedade rural onde ocorria a produção do açúcar. Quilombo, primeira ou segunda definição? Primeira definição, né? Comunidade de pessoas que viviam em liberdade após fugir do cativeiro. E aqui missão jesuítica é a segunda descrição, que é o aldeamento, né? Em que os religiosos ensinavam a fé católica aos indígenas. Agora, o número 5, escreva uma frase utilizando as palavras abaixo. Escravizados, trabalho e cotidiano. É uma resposta pessoal, mas eu vou deixar aqui uma sugestão de resposta, ok? Vamos lá. Os escravizados tinham um cotidiano marcado por longas jornadas de trabalho nos engenhos. Correto? Ó, utilizamos aí as 3 palavras. Escravizados, cotidiano e trabalho, ok? Essa daí, então, foi a nossa última página da atividade de história. Verifiquem o livro de vocês, vejam se está tudo ok, tudo completo, para na sexta-feira me mandarem, tá bom? Quem ainda não fez, aproveita e vai fazendo. Beijinho, beijinho. Não perca o nosso quiz daqui a pouco, hein, gente? Tchau!